Alguns anos atrás, eu tive uma crise de fé, que na verdade foi gerada por uma crise de ansiedade que era gerada por uma depressão que eu estava passando. Estava passando por um período de depressão na minha vida, não identifiquei que eu estava passando por isso, pelo contrário, eu estava passando um momento muito difícil, comecei a rejeitar ali vários sofrimentos, né? Comecei a ignorar esses sofrimentos, não viver eles, né? Um deles era o luto do meu pai. E eu lembro que eu estava trabalhando e de repente eu comecei a ter uma crise de ansiedade. Quem já teve crise de ansiedade sabe como que isso funciona. Eu perdi um pouco assim da noção de espaço, comecei a ouvir as coisas longe e aí meu coração começou a acelerar muito. Voltei para o meu escritório, lá a sala onde eu trabalhava, coloquei as mãos na cadeira como eu estou fazendo aqui, abaixei a minha cabeça e comecei a chorar compulsivamente. E aí isso desencadeou vários problemas em mim, ou eu já tinha vários problemas e isso se manifestou, né? Mas a questão é que depois daí eu comecei a rever muitas questões da minha vida. Outro dia a gente conversa sobre ansiedade e depressão, hoje eu estou aqui para falar sobre crise de fé. E quando eu passei por um sofrimento na minha vida e eu fui buscar na minha teologia refúgio para isso, o que eu encontrei foi mais bagunça e as coisas ficaram muito mais complicadas. E eu passei então a rever a minha fé, os meus fundamentos, aquilo que eu cria de verdade, aquilo que a palavra de Deus dizia. E eu comecei a entrar em crise, porque a teologia que eu acreditava e que eu seguia era uma teologia fraca. E aí tudo ruinou na minha vida e eu percebi que eu estava vivendo uma vida de ilusão. Então esse vídeo é para falar sobre crise de fé. O que é crise de fé? Crise de fé não necessariamente precisa passar por uma crise de ansiedade e depressão, como foi a minha. Crise de fé é quando a gente começa a rever a nossa teologia, a nossa fé, aquilo que a gente sempre creu a vida toda, e quando a gente vai buscar respaldo na própria escritura e na tradição cristã, a gente vê assim que a gente creu numa mentira e a gente começa a rever tudo, né? Então, algumas pessoas ao passarem por crises de fé, simplesmente abandonam a igreja ou deixam de seguir a Bíblia. É muita coisa passando na cabeça da pessoa ao mesmo tempo. Ela começa a questionar até mesmo experiências que elas tiveram com Deus, se elas realmente foram salvas ou não, se Deus é bom, porque Ele é justo e o que Ele faz, enfim, se isso cai dentro de uma lógica humana. Então, quando a gente fala sobre crise de fé, muita coisa pode estar envolvida. Às vezes, crise de fé é simplesmente a pessoa que descobriu que ela é salva, mas que às vezes a igreja que ela sempre participou e aquilo que ela sempre pregou e cantou não faz sentido nenhum nas escrituras. Às vezes crise de fé é algo que deixa as pessoas sem dormir, porque elas começam a rever toda a vida delas, porque de fato elas construíram a vida dela sobre mentiras ali. E mentiras evangélicas, às vezes com muitos textos bíblicos, né? Mas a gente sabe que texto fora do contexto é um pretexto aí para heresias e para mentiras. Então, normalmente quando a gente tem crise de fé, a gente fica um pouco angustiado e a gente fica pensando, né? Gente, tudo que eu vivi é mentira, tudo que eu criei, todas as experiências que eu tive, será que realmente foram verdadeiras? E a gente começa realmente a rever. E eu disse, né, que elas podem ser positivas e eu acredito nisso. E por que eu acho que as crises de fé elas podem ser positivas? Porque elas tiram a gente daquele estado de conforto, né? Primeiro que elas geram em nós esse pensamento crítico a respeito da verdade. Essa busca para a verdade em nós aumenta muito mais. E a gente começa a rever não somente teologia na questão teórica mesmo, né, as questões sistêmicas, mas a gente começa também a rever como nós vivemos no mundo, né? Então as crises de fé ela tem um poder de fazer a gente rever as coisas e eu acho bom a gente passar por isso. Por quê? Um professor meu de filosofia, no primeiro semestre de psicologia, vocês sabem que eu não concluí a faculdade de psicologia, né? Mas eu fiz alguns semestres ali. No primeiro semestre, eu tinha muita gente crente na faculdade, né? E humanas, trabalhando com filosofia, o pessoal mexe com a cabeça da gente, né? E eu tinha um professor de filosofia, eu desconfiava que ele era cristão, depois, mais tarde, alguns semestres depois, eu descobri que ele era. Ele, inclusive, era um pastor, né? Mas ele disse algo na aula nossa de filosofia muito interessante, que é o seguinte, se sua fé ela for abalada, é porque a sua fé precisava ser abalada. Ela não era fé, ela era uma mentira, ela era qualquer coisa na sua cabeça. Então, mas se a sua fé ela se colocar
à disposição de outros argumentos, de outras teorias, de outras vivências, e ela permanecer firme, então, de fato, é uma fé boa, é uma fé sólida, é uma fé saudável. E você, de fato, deveria continuar crendo naquilo que você crê. Então, isso é muito interessante, porque quando a nossa verdade, quando o evangelho, né, quando aquilo que a gente crê é provado pelas questões da vida, enfim, os sofrimentos, outras ideias, e permanece, é porque realmente a gente tem bons fundamentos. Quando a gente pega as escrituras, né, eu falo muito com o pessoal aqui na igreja, para a gente poder ler a Bíblia contra nós, porque quando você lê a Bíblia contra você, você começa a desenvolver essa questão mais crítica, né? Mais saudável, né? Será que a Bíblia está realmente falando para mim e ela está me confrontando o que eu creio, o que eu pratico? São exercícios que a gente faz para as coisas poderem mudar. Se você está vivendo uma crise de fé, eu acho que o que você deve fazer é revisar realmente a sua vida, a sua fé, sua teologia, o que prega na sua igreja, o que você canta, o que você acha que é verdade. Revisa isso tudo de acordo com a palavra de Deus. Não faz sentido para nós a gente poder falar sobre fé cristã sem as escrituras. As escrituras para a gente é regra de fé, regra de prática, de conduta, né? Então, nós julgamos toda a verdade por meio da verdade das escrituras. Então, quando você estiver passando por uma crise de fé, vai para a palavra de Deus e reveja aí todos os seus conceitos. Se abra, aproveita que você está em crise e vai rever tudo. Tenho certeza que você vai tirar ótimas coisas disso aí. Vamos lá então, que eu vou te dar aqui alguns conselhos para você que está passando por uma crise de fé. A primeira coisa é revise a sua teologia. Talvez sua teologia não seja tão boa assim, e mesmo que você não se importe com teologia e tal, você tem uma teologia. Isso aí é inevitável. E talvez a sua teologia não seja uma teologia bíblica. Gente, isso é gravíssimo porque nós somos cristãos, ok? E o cristão tem a palavra de Deus, como eu já disse, como fundamento da sua fé e prática. E talvez a sua teologia seja teologia de demônios, tá bom? Baseada em gente que teve um sonho, comeu uma feijoada, sonhou uma coisa e tá ali reproduzindo aquilo há anos, da onde você, sei lá, onde você tira a sua teologia. Vídeo no YouTube, pregação, gente que você segue, coach, essas porcaria tudo aí. Revisa isso aí. Se não tiver de acordo com a palavra de Deus, joga no lixo o mais rápido possível para você sair dessa fossa aí, dessa crise de fé. A segunda coisa é que você precisa buscar uma igreja saudável. Uma igreja que tenha um bom pastoreio, um púlpito forte, um púlpito que prega a palavra de Deus e que te confronta, que te discipula, que questiona o seu comportamento, as suas práticas, aquilo que você diz, mas faz isso com amor, né? Claro, dentro de um ambiente seguro, uma igreja saudável. Você pode ter certeza que você vai ter todas essas coisas. Você vai ser discipulado, você vai ser confrontado. A igreja, ela sempre vai estar buscando para ter a sua vida centrada no evangelho, centrada na palavra de Deus, nas escrituras. E isso é muito importante. Você ter uma igreja saudável, revisar sua teologia, ver se realmente faz sentido. Se faz sentido, meu amigo, o problema está em você, que você é incrédulo, né? Você tem dificuldades ali, então aí realmente você permanece onde você está, permanece com a sua teologia, mas revisa a sua própria vida, se realmente você não entendeu alguma coisa ali fora do contexto, enfim, você não está criando uma coisa ali com o coração impenitente. Segunda coisa é que se você perceber que você está num lugar que esse lugar aí não proporciona um púlpito forte, uma pregação centrada no evangelho, o que é a igreja saudável? O pessoal já fez essa pergunta para mim. Pregação do evangelho, fidelidade às escrituras, fidelidade a Jesus Cristo, um ambiente onde as pessoas podem conviver, pedir perdão pelos seus pecados, um lugar de recomeço, de encontro, né? Enfim, uma igreja simples, bíblica, como sempre foi a vida toda, todos esses séculos aí. Procure uma comunidade saudável. Por quê? Porque isso vai para o terceiro ponto, que é o quê? Ter uma pessoa madura te acompanhando, uma pessoa madura caminhando do seu lado. Às vezes é um amigo, um parente. Procura alguém que fala, cara, ó, isso aqui pra mim tá difícil demais, eu perdi um parente, eu tô sofrendo uma doença, eu tô desempregado e eu tô desesperado e eu tô questionando se realmente Deus me ama. Procura alguém a quem você possa desabafar e essa pessoa te orientar pela palavra de Deus. Porque se ela não te orientar também pela palavra de Deus, assim, não tem muita ajuda, entendeu? Ajuda um pouco e tal, porque alguém vai ouvir as suas lamúrias, mas você precisa de alguém bíblico, alguém maduro na fé, alguém bíblico, alguém piedoso, alguém que tem um coração misericordioso e que vai te conduzir, que vai te guiar aí para que você possa realmente sair dessa crise e experimentar aí maturidade na sua fé. Beleza? Então esses eram os conselhos assim práticos para quem está vivendo uma crise de fé.
Tem muitos mais aí, se você souber mais algum, coloca aí no comentário aí, porque aí talvez depois eu acrescente em algum lugar. Vou escrever sobre isso, quem sabe, né? Gente, Deus abençoe, até a próxima, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, compartilha isso com um amigo e a gente se fala aí depois. Tchau!